A mulher do meu filho veio morar na minha casa. Logo no primeiro dia, ela gritou: Esta casa agora é minha. Pegue o seu prato e vá comer lá fora, com os cães. Ela achou que tinha vencido a batalha, mas eu apenas sorri. Peguei o celular e fiz a única chamada que poderia. Mas espere. Antes de lhe contar o que aconteceu naquele dia, preciso de lhe pedir um favor. Se você tem pais, avós ou alguém mais velho na sua família a quem ama, por favor, pare o que está a fazer e envie uma mensagem a essa pessoa. Diga que a ama, diga que ela é importante. Porque a história que estou prestes a contar pode acontecer a qualquer um de nós. O meu nome é Beatriz Silva. Tenho 68 anos. Durante muito tempo, acreditei que a minha história havia terminado junto com a vida do meu Roberto. O meu marido faleceu há 2 anos, vítima de um cancro contra o qual lutou bravamente por 8 longos meses. 8 meses que me ensinaram mais sobre o amor e a despedida do que toda uma vida de um casamento feliz. A nossa casa, aqui na Vila Mariana, em São Paulo, é uma casa linda, de 2 andares, que erguemos com as nossas próprias mãos, tijolo a tijolo. Roberto era engenheiro civil e eu, professora primária. Juntamos cada centavo durante 35 anos para ter este lugar. No jardim da frente, florescem as roseiras que plantei quando o Fernando nasceu. No quintal, a jabuticabeira que o Roberto cuidava a cada fim de semana. Cada canto desta casa respira as nossas memórias. Depois que o Roberto partiu, a casa tornou-se grande demais, silenciosa demais. Eu passava os dias entre o jardim, o crochê e as novelas da tarde. O meu filho, Fernando, vinha visitar-me uma vez por mês, sempre apressado, sempre a olhar para o relógio. Ele morava em Alphaville com a esposa, Cristina, e os meus 2 netos, Mateus, de 16 anos, e Luísa, de 13. Fernando é o meu único filho. Eu e o Roberto tentamos ter outros, mas não vieram. Então, depositamos todo o nosso amor, toda a nossa esperança, naquele menino. Pagamos-lhe a melhor escola, a faculdade de administração, demos-lhe tudo o que podíamos, e ele cresceu bem. Conseguiu um excelente emprego numa multinacional e casou-se com a Cristina, que era secretária executiva na mesma empresa. Cristina sempre foi diferente. Desde o primeiro dia em que o Fernando a trouxe para nos conhecer, senti algo estranho. Ela era educada, sim, mas de uma forma fria, distante. O sorriso dela nunca alcançava os olhos. Roberto também o notou. Uma vez, depois de eles irem embora, ele disse-me: Bia, aquela moça tem um coração de pedra, mas o nosso Fernando está apaixonado. Só podemos torcer para que ele seja feliz. E eu torci. Fui ao casamento deles, sorri para as fotografias, abracei a Cristina como se fosse minha filha. Quando o Mateus nasceu, chorei de alegria. Quando a Luísa veio, 2 anos depois, o meu coração transbordou. Finalmente, a minha família estava completa, mas as visitas foram se tornando cada vez mais raras. Cristina tinha sempre uma desculpa. As aulas de natação das crianças, a festa de aniversário de um amigo, uma viagem marcada. Fernando ligava, pedia desculpa, prometia vir no fim de semana seguinte. E o fim de semana seguinte tornava-se no mês seguinte. Depois da morte do Roberto, a solidão tornou-se ainda mais pesada. Fernando veio ao funeral, claro. Ficou por 2 dias. Cristina mal olhou para mim. Luísa passou o tempo todo agarrada ao telemóvel. Só o Mateus, o meu neto mais velho, me deu um abraço de verdade e disse: Sinto muito, avó. O avô era o máximo. Os meses passaram. Aprendi a conviver com a solidão. Fazia as minhas caminhadas matinais, conversava com o Sr. Carlos, o meu vizinho viúvo,
que também tinha perdido a esposa. Por vezes, tomávamos um café juntos, trocávamos receitas e queixávamos-nos da tensão alta. A vida seguia, devagar, mas seguia. Até que, numa quinta-feira de março, o telefone tocou às 9 da noite. Era o Fernando. Pela voz dele, soube que algo estava terrivelmente errado. Mãe, preciso de te contar uma coisa. O meu coração gelou. O que foi, filho? Estão todos bem? De saúde, sim. Mas eu perdi o emprego, mãe. Senti o chão a desaparecer sob os meus pés. Sentei-me na cadeira da cozinha. Como assim perdeste o emprego? Trabalhas lá há 15 anos. A empresa está a reestruturar. Despediram metade do departamento. Eu tentei, mãe, juro que tentei. Mas não deu. Deram-me 3 meses de aviso prévio e uma indemnização, mas com as contas que temos. Ouvi a voz dele a quebrar. O meu filho, o meu Fernando forte e bem-sucedido, estava a chorar. Filho, calma. Vamos resolver isto. Vocês têm a vossa casa, não é? Podem economizar noutras coisas e. Mãe, a casa não é nossa. Pagamos R$ 7.000 de aluguer por mês. O carro é financiado. A escola das crianças custa 4.000 para cada um. Eu. Eu não sei o que fazer. Fiquei em silêncio, a fazer contas de cabeça. 7.000 de aluguer, 8.000 de escola, mais o carro, as despesas. Mesmo com a indemnização, não aguentariam 3 meses. Filho, comecei devagar, já sabendo o que ele ia pedir. Vocês querem vir morar aqui comigo? Silêncio do outro lado da linha. E depois? Podemos, mãe. Só até eu arranjar outro emprego. Prometo que não vai demorar. A Cristina também pode procurar trabalho. Seria só por um tempo. O meu coração apertou-se de novo. Não pela ideia de eles virem, pois esta casa sempre foi deles também, mas pela voz dele, derrotada, perdida. O meu filho precisava de mim. Claro que podes, Fernando. Esta casa é tua também. Sempre foi. Quando é que querem vir? Amanhã? Já avisamos o proprietário que vamos sair. As crianças podem faltar uns dias à escola até nos organizarmos. Amanhã está ótimo. Vou preparar os quartos. Obrigado, mãe. A senhora. A senhora salvou-nos. Ele desligou. Fiquei ali, sentada na cozinha, a ouvir o tic-tac do relógio de parede. A casa, que estava tão vazia, ficaria cheia novamente. Os meus netos estariam perto. Eu poderia cuidar deles, fazer as comidas de que gostavam, ajudar o Fernando a reerguer-se. Mas algo no meu peito, uma sensação estranha, uma vozinha que sussurrava: Cuidado, Beatriz, cuidado. Levantei-me, peguei num pano de prato e comecei a limpar a cozinha, que já estava impecável. Sempre fiz isto quando estou nervosa. O Roberto costumava brincar, dizendo que eu limpava a ansiedade junto com a sujidade. No dia seguinte, acordei às 6 da manhã. Arrumei os 2 quartos do andar de cima, um para o Fernando e a Cristina, outro para as crianças. Troquei os lençóis, coloquei toalhas limpas nas casas de banho, aspirei a casa toda. Fiz um bolo de chocolate, o preferido do Mateus quando era pequeno. Preparei um almoço especial. Lasanha, o prato favorito do Fernando. O senhor Carlos apareceu no portão às 10 da manhã. Ele tinha 72 anos e, nos últimos meses, tornara-se o meu melhor amigo. Dona Bia, ouvi dizer que a senhora vai ter casa cheia? Sorri. O meu filho vem morar comigo, seu Carlos. Ele e a família toda. Vai ser bom ter gente em casa outra vez. Ele olhou para mim com aquele seu jeito perspicaz. A senhora parece animada. Estou, sim, porque não haveria de estar. Não sei. Tenho um ar um pouco preocupado. Suspirei.
O senhor Carlos conhecia-me demasiado bem. É que vai ser uma adaptação, não é? A Cristina, as crianças. Mas vai correr tudo bem. Ele abanou a cabeça. Minha amiga, escute o que este velho lhe vai dizer. Quando a família vem morar junta por necessidade e não por vontade, as coisas podem complicar-se. A senhora tem de impor limites desde o início. Esta casa é sua. Eu sei, seu Carlos, mas é o meu filho. Ele precisa de mim. Pois bem, mas se precisar de alguma coisa, estou mesmo aqui ao lado. Ele foi-se embora e eu voltei para a cozinha. Às 2 da tarde, um caminhão de mudanças parou em frente à minha porta. Fernando desceu primeiro. Estava mais magro, com olheiras. Deu-me um abraço apertado. Obrigado, mãe. Muito obrigado. Mateus veio logo a seguir, sorridente. Avó, que saudades! Abraçou-me com força. Tinha crescido tanto, estava quase da minha altura. Luísa veio depois, a arrastar os pés, de olhos fixos no telemóvel. Oi, vó! Nem levantou o olhar do ecrã. E por último, Cristina. Ela saiu do carro lentamente, como se estivesse a entrar num hotel de 5 estrelas que não correspondia às suas expectativas. Usava um vestido branco justo, saltos altos e uns óculos de sol enormes. O cabelo loiro, que eu sabia ser pintado, estava impecavelmente arranjado. Olá, Beatriz. Nenhum abraço, nenhum beijo. Apenas aquela saudação fria. Olá, Cristina. Seja bem-vinda. Entrem, entrem. Preparei o almoço. Os carregadores começaram a trazer as caixas. Eram tantas coisas: roupas, móveis, aparelhos eletrônicos. Vi que tinham trazido até uma televisão de 60 polegadas. Mãe, podemos pôr a televisão da sala lá em cima? Perguntou o Fernando. A nossa é maior. Ficaria melhor aqui. Claro, filho. Fica à vontade. Cristina entrou e começou a inspecionar a casa. Tocava nos móveis, olhava para tudo com um ar de avaliadora. Na sala, parou em frente à televisão antiga que eu e o Roberto tínhamos comprado há 10 anos. Esta coisa ainda funciona? Perguntou ela, com um meio sorriso trocista. Funciona sim, respondi, tentando manter a calma. Ah, que bom. Então, podemos levá-la para o quartinho dos fundos. Aqui na sala fica a nossa. Senti uma pontada de incômodo, mas não disse nada. Era só uma televisão, não era importante. O almoço foi estranho. Eu tinha preparado tudo com tanto carinho, mas Cristina mal tocou na comida. Ficou a espetar o garfo na lasanha. Tem muita gordura, disse ela. Estou de dieta. Luísa também quase não comeu, absorta no seu telemóvel, apesar dos meus pedidos para que o guardasse. Fernando comeu em silêncio. Só o Mateus elogiou. Isto está uma delícia, avó. Há muito tempo que não comia uma lasanha de verdade. Depois do almoço, eles continuaram a organizar as suas coisas. Eu fiquei na cozinha, a lavar a louça, a ouvir os ruídos que enchiam a casa. Passos no andar de cima, vozes, móveis a serem arrastados. Às 6 da tarde, desci para preparar o jantar. Fui ao frigorífico. Peguei nos ingredientes para uma sopa leve, já que o almoço tinha sido mais pesado. Foi então que Cristina entrou na cozinha. Olhou para mim, de cima a baixo, depois para a cozinha, e disse: Beatriz, acho que precisamos de ter uma conversa. Virei-me para ela, com a panela na mão. Podes falar, Cristina. Ela cruzou os braços. Olha, eu sei que esta é a sua casa, mas agora nós também moramos aqui, e preciso que algumas coisas fiquem claras. O meu coração começou a bater mais depressa. Pousei a panela no fogão. A cozinha, por exemplo.
Preciso de a organizar à minha maneira. Gosto de ter cada coisa no seu lugar específico. E quanto à comida, prefiro ser eu a cozinhar. Você tem um estilo muito tradicional. As crianças precisam de refeições mais equilibradas. Respirei fundo. Cristina, eu cozinho há 50 anos. Criei o meu filho com comida saudável e caseira. Eu sei, interrompeu ela, com o tom de quem fala com uma criança. Mas os tempos mudaram, Beatriz. Hoje em dia sabemos mais sobre nutrição, sobre calorias, sobre. Sobre o quê? A minha voz saiu mais alta do que eu queria. Sobre fazer uma criança feliz com um bolo de chocolate? Sobre sentarmos-nos à mesa em família? Ela revirou os olhos. Não seja dramática. Só estou a tentar organizar as coisas. E há outro assunto: a sala. Vi que deixa revistas velhas na mesa de centro e aqueles paninhos de crochê no sofá. Vamos ter de dar um ar mais moderno a isto. Senti as lágrimas a queimarem-me os olhos, mas não as deixei cair. Esses panos de crochê fui eu que fiz. Foi a minha mãe que me ensinou. Eu sei, querida, mas são tão antiquados. Podemos guardá-los numa gaveta, como recordação. Ela saiu da cozinha antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, imóvel, a agarrar-me ao balcão. A minha casa, a minha cozinha, os meus crochés, tudo o que eu tinha construído, tudo o que guardava as memórias do Roberto, ela queria apagar. Mas era só o primeiro dia. Talvez fosse o nervosismo da mudança. Talvez ela melhorasse. Como eu estava enganada. O jantar foi ainda mais tenso. Cristina encomendou comida japonesa. Nem esperou que eu fizesse a sopa. Pedi para todos, anunciou ela, a distribuir as caixas. Menos para si, Beatriz. Pensei que preferisse fazer a sua própria comida. Fernando não disse uma palavra. Abriu a sua caixa e começou a comer em silêncio. Fiquei ali, de pé, com a minha sopa na panela, sentindo algo a quebrar-se dentro de mim. Naquela noite, deitada na minha cama, não consegui dormir. Revivia as cenas do dia na minha mente. A chegada deles, os comentários de Cristina, a forma como ela simplesmente ignorou a minha comida. Mas convenci-me de que era apenas uma fase de adaptação. Amanhã seria melhor. O dia seguinte foi pior. Acordei às 6h30, como sempre, e desci para a cozinha. A cena que encontrei deixou-me paralisada. Todas as minhas coisas tinham sido reorganizadas. As panelas, que eu guardava num armário específico há 30 anos, estavam noutro lugar. Os meus temperos, organizados por ordem alfabética, estavam misturados. Os panos de prato bordados pela minha mãe estavam enfiados numa gaveta qualquer. No lugar dos meus potes de mantimentos, havia recipientes de plástico, modernos e caros. A minha velha cafeteira tinha sido substituída por uma máquina de café expresso que eu nem sabia usar. Respirei fundo. Calma, Beatriz. É só uma reorganização. Podes adaptar-te. Fui tentar fazer café na máquina nova. Carreguei em vários botões. Nada. Tentei de novo. A máquina fez um barulho estranho e começou a verter água. Deixe que eu faço. Virei-me. Cristina estava à porta da cozinha, envolta num roupão de seda, com aquele seu ar de superioridade. Esta máquina é cara, Beatriz. É preciso saber manuseá-la. A voz de Cristina cortou o silêncio da manhã. Ela se aproximou do balcão e, com um toque que era ao mesmo tempo delicado e firme, me afastou para o lado. Seus dedos dançaram sobre os botões, e a máquina, que para mim parecia um enigma, obedeceu-lhe, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pronto. Viu? Simples assim. Mas o café não era para mim. Ela pegou a xícara fumegante e se retirou, me deixando para trás. E ali fiquei,
uma estranha na minha própria cozinha, incapaz de encontrar as coisas, incapaz de preparar uma simples xícara de café. As horas se arrastaram. Tentei me refugiar na sala, mas a televisão nova era outro monstro tecnológico, com seu controle remoto intrincado. Um labirinto de botões que me levava a menus desconhecidos a cada tentativa de mudar de canal. Luísa passou por mim em silêncio e subiu para o quarto. Mais tarde, Mateus desceu, deu-me um bom dia apressado, preparou uma tigela de cereal com leite e se fechou para estudar. Fernando saíra cedo, numa peregrinação por empresas em busca de emprego. Restamos apenas eu e Cristina. Às 11, ela desceu, impecavelmente arrumada e maquiada. Sentou-se na sala e começou uma série de ligações. Pude ouvir fragmentos de conversas sobre investimentos, propriedades, corretores de imóveis. Meu coração se apertou. Do que ela estaria falando? Para o almoço, preparei algo simples e saudável: frango com legumes. Chamei a todos. Cristina olhou para o prato com uma expressão de puro nojo. Eu não como frango com pele, Beatriz. Quantas vezes preciso repetir? Desculpe, eu não sabia. E estes legumes estão cozidos demais. Perderam todos os nutrientes. Ao meu lado, Luísa soltou uma risadinha. A vovó não sabe cozinhar direito, mãe. Senti meu rosto arder em vergonha. Mateus lançou um olhar de reprovação à irmã. Luísa? O quê? É a verdade. Nesse exato momento, Fernando entrou, trazendo o cansaço da rua em seus ombros. Sentou-se à mesa sem dizer uma palavra e começou a comer. Fernando, você vai comer isso? Cristina perguntou, a desaprovação pingando de sua voz. Ele suspirou. Estou com fome, Cristina. A comida está boa. Mas não olhou para mim ao dizer. Não me defendeu. Apenas baixou a cabeça e continuou a comer. Cristina revirou os olhos e se levantou da mesa. Terminamos o almoço num silêncio pesado e constrangedor. À tarde, na esperança de me conectar com os netos, bati à porta do quarto deles. Mateus estava concentrado no dever de casa em seu notebook. Luísa, deitada na cama, tinha os olhos fixos na tela do celular. Oi, meus amores. Que tal fazermos um bolo juntos? Ou, quem sabe, um jogo? Mateus sorriu, um breve raio de sol. Eu topo, vó, mas preciso terminar este trabalho primeiro. Pode ser mais tarde? Claro, meu anjo. Luísa sequer ergueu o olhar. Estou ocupada. Ocupada com o quê, querida? Coisas do celular. Mas a vovó queria tanto conversar com você? Depois, vó. Estou sem paciência agora. Saí do quarto com um nó na garganta. O resto do dia se arrastou. Tentei ver televisão, fracassei. Tentei ler um livro, mas as palavras se embaralhavam na minha frente. Vaguei pela casa, sentindo-me uma intrusa em meu próprio lar. Às 6 da tarde, comecei a preparar o jantar. Decidi por algo que Fernando sempre amou: arroz, feijão e bife acebolado. Assim que coloquei os pratos na mesa, Cristina surgiu na cozinha, o olhar carregado de desprezo. Beatriz, preciso falar com você. Na sala, agora. Seguia, o coração martelando contra as costelas. Ela se sentou no sofá, cruzou as pernas e me fitou de um jeito que eu nunca vira antes. Um jeito frio, calculado. Sente-se. Eu me sentei. Olha, a situação é a seguinte: esta casa é grande, tem espaço para todos. Mas, para que isso funcione, precisamos de organização. E eu percebi que você não está entendendo o seu papel aqui. Meu sangue gelou. Meu papel? Exato, seu papel. Você é a mãe do Fernando. É óbvio.
e nós a respeitamos. Mas, a partir de agora, esta casa precisa ser administrada de forma eficiente. Temos mais 4 pessoas vivendo aqui, e você, sozinha, não tem estrutura para gerenciar tudo. Cristina, eu moro nesta casa há 40 anos. Ela ergueu a mão, interrompendo-me como se eu fosse uma criança teimosa. Eu sei, Beatriz, mas você está velha, não tem mais a mesma energia. E está claro que tem dificuldades para se adaptar às nossas necessidades. Por isso, decidi que vou assumir a administração da casa. Fiquei boquiaberta. Assumir a administração? Isso mesmo. Cuidarei das compras, da organização, da divisão de tarefas. Você pode ficar no seu quarto, descansar, fazer suas coisinhas. Não queremos sobrecarregá-la. Uma onda de raiva subiu pela minha garganta. Cristina, esta é a minha casa. Sim, mas Fernando é seu filho, e agora ele mora aqui com a esposa e os filhos. E eu preciso de espaço para criar meus filhos, entende? Não posso viver dependendo das suas limitações. Que limitações? Ela suspirou, como se a resposta fosse óbvia demais para ser explicada. Beatriz, você não sabe usar a máquina de café, não entende o controle remoto da TV, sua comida está ultrapassada. Você não entende de nutrição moderna, não tem redes sociais, mal sabe usar um computador. Você é de outra geração. E tudo bem, não é sua culpa. Mas você precisa aceitar que o mundo mudou. Lágrimas arderam em meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Então, o que você quer? Eu quero harmonia, Beatriz. Quero que todos sejamos felizes aqui. E para isso, você precisa dar um passo para trás. Deixar que eu cuide das coisas. Dar um passo para trás? Na minha própria casa? Ela sorriu. Aquele sorriso gelado que nunca alcançava os olhos. É temporário, Beatriz. Apenas até o Fernando conseguir um novo emprego e pudermos sair daqui. Gelei por dentro. Vocês vão sair? Óbvio. Não podemos morar aqui para sempre. Este bairro não é o que estamos acostumados. A casa é bonita, mas é velha. Precisa de reformas. Assim que o Fernando conseguir algo bom, procuraremos um lugar melhor. Um lugar melhor. Minha casa, que eu e Roberto construímos com tanto amor, era para ela um abrigo provisório, um lugar que não era bom o suficiente. Mas isso pode demorar, ela continuou. O mercado está difícil. Pode levar 6 meses, um ano. Então, por enquanto, precisamos fazer isto funcionar. E para funcionar, você precisa colaborar. Entendeu? Permaneci em silêncio, tentando processar a realidade daquilo. Agora, vamos jantar, disse ela, levantando-se. Chame os outros. Eu os chamei. Fernando, Mateus e Luísa desceram. Sentamo-nos à mesa. Foi então que aconteceu. O momento que mudou tudo. Cristina olhou para os pratos que eu havia preparado com tanto cuidado. Depois, olhou para mim. E então, na frente de todos, ela disse: Beatriz, acho que você não entendeu o que eu disse antes. Então, serei mais clara. Ela empurrou seu prato para longe. Esta comida não está no padrão que eu quero para os meus filhos. É gordurosa, pesada, sem balanceamento nutricional. E eu cansei de ser educada sobre isso. Meus olhos buscaram os de Fernando, implorando por uma intervenção, mas ele apenas encarava o próprio prato. Cristina se levantou, pegou o meu prato da mesa e caminhou em direção à porta do quintal. Cristina, o que você está fazendo? Perguntei, a voz trêmula. Ela abriu a porta. Lá fora, meus 2 cachorros, Mel e Trovão, começaram a latir animados. Cristina colocou meu prato no chão, ao lado das vasilhas deles. E então, virando-se para mim, proferiu a frase que selaria aquele dia para sempre.
Esta casa é minha agora. E se você não consegue fazer uma comida decente, então pegue seu prato e vá comer lá fora com os cachorros. Talvez eles apreciem seu talento culinário mais do que nós. O silêncio que se abateu sobre a cozinha foi ensurdecedor. Olhei para Fernando. Meu filho, meu único filho. Ele estava vermelho, o olhar fixo no nada, mas não disse uma única palavra. Olhei para Mateus. Havia lágrimas em seus olhos. Mãe, ele começou, olhando para Cristina. Cale a boca, Mateus. Ela o cortou. Isso não é da sua conta. Luísa estava rindo. Um riso baixo, abafado. Mas eu ouvi. Cristina cruzou os braços e me encarou com um olhar triunfante. E então? Vai comer com os cachorros ou vai ficar aí parada? Algo dentro de mim se partiu naquele momento. Mas não foi o que ela esperava. Não foi minha dignidade, nem minha força. O que se partiu foi o medo, a submissão, a ideia de que eu precisava aguentar tudo aquilo para manter uma paz que não existia. Levantei-me devagar da cadeira, olhei bem nos olhos dela e sorri. Cristina, eu disse, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Você tem razão em uma coisa. Esta conversa já durou tempo demais. Peguei meu celular, que estava sobre a mesa. Mãe, o que você está fazendo? Fernando finalmente falou, a voz irreconhecível. Fazendo uma ligação que eu deveria ter feito há 20 anos, quando você saiu de casa. Disquei o número, coloquei no viva voz. Após 3 toques, uma voz feminina e firme atendeu. Boa noite, doutora Gabriela Santos falando. Doutora, aqui é Beatriz Silva. Código Alvorecer. Preciso ativar o protocolo. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Depois, a voz retornou. Precisa. Entendido perfeitamente, dona Beatriz. Confirmação verbal recebida. O protocolo será ativado amanhã, às 8 horas da manhã. A senhora necessita de segurança imediata? Não, doutora. Estou bem. Mas preciso que tudo esteja pronto amanhã. Estará. Boa noite, dona Beatriz. E lembre-se, a senhora não está sozinha. Desliguei. Todos me olhavam como se eu tivesse perdido o juízo. Mãe, que protocolo é esse? Fernando perguntou, pálido como cera. Olhei para ele, para o meu filho, que não me defendeu, que permitiu que sua esposa me humilhasse em minha própria casa. Você descobrirá amanhã de manhã. Agora, se me dão licença, vou para o meu quarto. Boa noite. Subi as escadas de cabeça erguida, ouvindo os gritos de Cristina ecoando lá de baixo. Fernando, que palhaçada é essa? Que advogada é essa? E a resposta nervosa do meu filho. Eu não sei. Eu nunca ouvi falar de advogada nenhuma. Entrei no meu quarto, tranquei a porta, sentei-me na cama e só então permiti que as lágrimas caíssem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio. Porque depois de anos de solidão e meses de humilhação, eu finalmente havia reagido. E o que eles descobririam no dia seguinte mudaria tudo. Naquela noite, não preguei o olho. Fiquei deitada, fitando o teto, ouvindo os sons da casa. Vozes abafadas, uma discussão vinda do quarto de Fernando e Cristina. Ele perguntando quem era a advogada. Ela, insistindo que era um blefe, histeria de velha. Às 5 da manhã, levantei-me. Tomei um banho, me arrumei, vesti o vestido azul marinho que Roberto sempre dizia que me caía bem. Passei batom, penteei os cabelos com cuidado e desci para a cozinha. A bagunça da noite anterior ainda estava lá. Meu prato fora recolhido do quintal. Um ato de vergonha tardia de Fernando, provavelmente. Mas a casa estava em desordem. Não toquei em nada. Não fiz café. Apenas me sentei à mesa e esperei.
Às 7, Fernando desceu. Parecia não ter dormido. Parou ao me ver. Mãe, bom dia, Fernando. Mãe, a gente precisa conversar. O que foi aquele telefonema ontem? Você vai descobrir em breve. Mãe, pelo amor de Deus, eu estou desesperado. Cristina está me enlouquecendo com perguntas sobre essa advogada. Que protocolo é esse? O que você fez? Olhei para o meu filho. Ele estava desesperado, sim, mas não por mim. Estava preocupado com as consequências para si mesmo. Fernando, quando foi a última vez que você me perguntou como eu estava? Ele piscou, confuso. Como assim? Desde que seu pai morreu. Desde que vocês vieram morar aqui. Você perguntou uma única vez se eu estava bem, se eu estava triste, se eu precisava de alguma coisa. Ele abriu a boca e a fechou. Não encontrou palavras. Você deixou sua esposa me humilhar ontem, na frente dos seus filhos, e não disse nada. Mãe, eu. Você o quê, Fernando? Estava com medo dela? Cansado demais para se importar? Ou simplesmente não se importou que ela me tratasse como uma empregada na minha própria casa? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mãe, eu estou perdido. Perdi o emprego. Não tenho dinheiro. Estou com medo de não conseguir sustentar minha família. Eu não estava pensando direito. E você acha que eu não sei o que é ter medo? Acha que não tive medo quando seu pai morreu? Medo de ficar sozinha, de não conseguir pagar as contas, de adoecer e não ter ninguém? Mãe, mas eu não descontei meu medo em ninguém, Fernando. Eu não humilhei ninguém. Eu não tratei ninguém como lixo. A campainha tocou. 8 horas em ponto. Fernando olhou da porta para mim. Quem é? A resposta para as suas perguntas. Levantei-me e fui abrir a porta. Doutora Gabriela Santos estava ali, em seu impecável tailleur cinza, com uma pasta de couro na mão e um sorriso profissional. Tinha seus 45 anos, cabelos negros presos num coque e um ar de quem não temia ninguém. Bom dia, dona Beatriz. Como a senhora dormiu? Surpreendentemente bem, doutora. Entre, por favor. Ela entrou. Fernando estava parado no meio da sala, branco como papel. Fernando, esta é a doutora Gabriela Santos, minha advogada. Doutora, este é meu filho, Fernando Silva. Ela estendeu a mão. Ele a apertou mecanicamente. Prazer. Eu não sabia que minha mãe tinha uma advogada. Sua mãe tem advogada há 2 anos, senhor Fernando. Desde o falecimento de seu pai, para ser mais precisa. Nesse momento, Cristina desceu as escadas correndo, ainda de camisola, os cabelos em desordem. O que está acontecendo aqui? Bom dia, senhora. Cristina. Cristina Almeida, esposa do Fernando. Quem é você? Doutora Gabriela Santos, advogada da senhora Beatriz Silva. Ela puxou um documento da pasta. Estou aqui para formalizar uma situação que, na verdade, já é legalmente válida há 1 ano e 8 meses. Que situação? A voz de Cristina cortou o ar, afiada e agressiva. Vamos sentar-nos? Sugeriu a advogada, com uma calma desarmante. Acomodamo-nos na sala, um campo de batalha silencioso. Eu e a doutora sentamo-nos no sofá. Fernando e Cristina ocuparam as poltronas, os corpos rígidos, a tensão a pairar no ar como uma nuvem densa. Gabriela abriu a sua pasta e retirou vários documentos. Senhor Fernando, senhora Cristina, os senhores têm conhecimento de que esta casa pertence à senhora Beatriz Silva? É óbvio, retorquiu Cristina com desdém. É a casa dela. Mas, sendo mãe do Fernando, o mas não se aplica aqui, senhora Cristina, interrompeu a advogada, suavemente.
Esta casa não pertence apenas à senhora Beatriz. Esta casa, desde o dia 15 de agosto de há 2 anos, pertence à Fundação Novo Amanhecer. O silêncio que se instalou foi pesado, denso. Que fundação? Perguntou Fernando, a confusão a toldar-lhe o rosto. Gabriela sorriu, um sorriso sereno e profissional. Uma fundação criada pela sua mãe, senhor Fernando. Uma fundação dedicada à proteção de idosos vulneráveis contra o abuso familiar e a expropriação. Ela pousou um documento sobre a mesa de centro. Como podem ver aqui, a senhora Beatriz doou esta propriedade à fundação, com uma cláusula de usufruto vitalício. Isto significa que ela tem o direito de viver aqui pelo resto da sua vida, com total autonomia sobre a propriedade. Ninguém a pode retirar daqui. Ninguém pode vender esta casa. Ninguém pode tomar decisões sobre este imóvel sem a sua autorização. Fernando pegou no documento, o seu rosto a empalidecer a cada linha que lia. Mas, então, legalmente, a casa é sua? Como? Não. A fundação é a proprietária legal. E a senhora Beatriz é a diretora vitalícia da fundação. Além disso, ela mantém o usufruto. Na prática, esta casa pertence-lhe em todos os sentidos relevantes. E mais, no caso do seu falecimento, a casa não será integrada na herança. Continuará com a fundação, que a usará para abrigar outros idosos que precisem de proteção. Cristina levantara-se de um salto. Isso é. Isso é. Legal, senhora Cristina. Perfeitamente legal. Registrado em cartório, com todas as assinaturas necessárias, em conformidade com a lei brasileira. O Fernando não sabia disto? Gritou Cristina. Ela escondeu isto do próprio filho? A senhora Beatriz não tinha qualquer obrigação legal de informar quem quer que seja. A decisão sobre o seu patrimônio é estritamente pessoal. Mas ele é filho dela. Ele tem direito. Ele tem direito a quê, exatamente, senhora Cristina? Perguntou Gabriela, com uma frieza cortante. A propriedade dos pais enquanto eles estão vivos? A interferir nas decisões deles sobre o seu próprio patrimônio? A senhora pode mostrar-me em que lei está escrito isso? Cristina emudeceu. Fernando levou a mão à cabeça. Mãe, por quê? Por que é que fizeste isto? Antes que eu pudesse responder, Gabriela tomou a palavra. Porque, senhor Fernando, a sua mãe é muito mais inteligente do que vocês alguma vez imaginaram. Deixem-me contar-vos uma história. Ela recostou-se no sofá. Há 3 anos, uma cliente minha, a dona Teresa Lima, veio ao meu escritório. Tinha sido expulsa da própria casa pelo filho e pela nora, que alegaram que ela já não tinha condições para morar sozinha. Apropriaram-se da escritura da casa, forjaram uma procuração, venderam o imóvel e internaram-na num lar de quinta categoria. Quando consegui reverter a situação legalmente, a dona Teresa já tinha desenvolvido uma depressão severa. Morreu 6 meses depois. O silêncio na sala pesava toneladas. Quando a sua mãe soube desta história, através de mim, continuou Gabriela, ela compreendeu algo fundamental. Os idosos precisam de se proteger antes de precisarem de proteção. Então, criou a Fundação Novo Amanhecer, uma organização que oferece uma estrutura legal para que idosos possam fazer doações com usufruto, procurações irrevogáveis e outras medidas preventivas. A minha mãe fez isto sozinha? Perguntou Fernando, incrédulo. Não, falei eu, pela primeira vez. Ela fê-lo com a minha ajuda, com a ajuda de outros advogados, de contabilistas, de assistentes sociais, e não o fez só para ela. Fê-lo para outros idosos. A fundação já protegeu 47 pessoas nos últimos 2 anos. Respirei fundo. E eu fiz isto porque vi o que aconteceu com a dona Teresa.
Vi o que acontece quando os filhos acham que têm direito sobre a vida dos pais. E jurei a mim mesma que nunca deixaria que isso me acontecesse. Fernando chorava abertamente agora. Mãe, eu nunca, eu nunca te faria isso. Não? Então por que é que deixaste a tua mulher humilhar-me ontem? Por que é que não disseste nada quando ela pousou o meu prato no chão, à frente dos cães? Ele não respondeu. Não havia resposta. Cristina andava de um lado para o outro, visivelmente nervosa. Então, o que é que isto significa? Perguntou ela. Temos de sair? Gabriela sorriu. Não necessariamente, senhora Cristina, mas existem condições. Tirou outro papel da pasta. Conforme o protocolo que ativamos ontem à noite, a senhora Beatriz está a oferecer-vos 3 opções. Que opções? Perguntou Fernando, com a voz embargada. Opção 1. Podem continuar a morar aqui, pagando uma renda de R$ 3.500 mensais à fundação. Esse dinheiro será usado para manter a estrutura legal e ajudar outros idosos. Cristina soltou uma gargalhada seca. Nós não temos 3.500. É por isso que estamos aqui. Opção 2, então. Tem 30 dias para encontrar outro lugar para morar. 30 dias? Fernando quase gritou. Mãe, estás a expulsar-nos? Não, Fernando. Estou a estabelecer limites. Algo que eu já devia ter feito há muito tempo. E a terceira opção? Perguntou Cristina, com os dentes cerrados. Gabriela olhou-a nos olhos. A terceira opção é a que a senhora Beatriz realmente gostaria que aceitassem. Fez uma pausa dramática. Podem ficar aqui, temporariamente, sem pagar renda, mas sob condições específicas. Respeito mútuo, participação nas tarefas domésticas e um pedido formal de desculpas da senhora Cristina pelo que aconteceu ontem. O rosto de Cristina ficou vermelho de fúria. Pedido de desculpas? Eu não vou. Então escolham a opção 1 ou a 2, disse Gabriela tranquilamente. Tem até amanhã, às 18 horas, para decidir. Qualquer uma das 3 opções está documentada aqui, e a senhora Beatriz assinará a que vocês escolherem. Ela guardou os documentos e levantou-se. Dona Beatriz, eu volto amanhã para finalizar o que for decidido. Qualquer coisa, ligue-me. Olhou para Fernando e Cristina. Foi um prazer conhecê-los, disse, com uma ironia fina, e saiu. Ficamos nós os 3. Fernando a chorar, Cristina a tremer de raiva e eu finalmente a sentir que tinha retomado o controlo da minha vida. Mãe, começou Fernando. Eu não sabia. Eu não sabia de nada disto. Eu sei, filho, mas agora sabes. Por que é que não me contaste? Podíamos ter evitado tudo isto. Evitado o quê, Fernando? Evitado que a tua mulher me tratasse como uma empregada? Evitado que tu ficasses em silêncio enquanto ela me humilhava? Ele soluçou. Cristina virou-se para ele, furiosa. Vais deixar a tua mãe fazer-nos isto? Fazer o quê? Explodiu Fernando. Ela está a oferecer-nos a oportunidade de ficar de graça. A escolha é tua, entre o teu orgulho e um teto sobre as nossas cabeças. O meu orgulho? O nosso orgulho, Fernando. Ela está a humilhar-te, a fazer-te parecer. Parecer o quê? Um filho que não defendeu a própria mãe? Ela não precisa de me fazer parecer isso. Eu já o fiz sozinho. Ele levantou-se e olhou para mim. Mãe, eu vou pensar nas opções, com calma. E eu peço desculpa por tudo. E subiu as escadas. Cristina ficou ali, a encarar-me. Achas que ganhaste, não é? Não se trata de ganhar, Cristina. Trata-se de dignidade. Dignidade? Repetiu ela com escárnio. Tiraste a herança do teu próprio filho
Por causa de dignidade. Eu não tirei nada que fosse dele. Esta casa nunca foi dele. É minha e sempre foi. Ela aproximou-se, com aquele olhar gelado. Vais morrer sozinha, Beatriz, porque depois disto, o teu filho nunca mais te vai perdoar. Talvez, mas pelo menos vou morrer com dignidade, na minha casa, no meu espaço. E não vou morrer a ser tratada como um cão. Ela girou nos calcanhares e subiu as escadas, a bater com os pés. Fiquei sozinha na sala. Peguei no meu telemóvel e disquei outro número. Alô, senhor Carlos? É a Beatriz? O senhor pode vir cá tomar um café? Preciso de conversar com alguém. Já vou, minha filha, já vou. 15 minutos depois, ele estava na minha cozinha. Fiz café na cafeteira velha que eu tinha resgatado de uma caixa onde Cristina aguardara. Contei-lhe tudo o que tinha acontecido. O senhor Carlos ouviu-me em silêncio. Quando terminei, ele abanou a cabeça. Dona Bia, a senhora fez a coisa certa. Mas agora vem a parte difícil. Que parte? A parte em que a senhora precisa de decidir o que realmente quer. Quer que eles saiam ou quer que eles fiquem e aprendam a respeitá-la. Pensei por um longo momento. Eu quero o meu filho de volta, seu Carlos. O Fernando que eu criei. O rapaz gentil, respeitador. Não este homem assustado que deixa a mulher mandar em tudo. Então, a senhora precisa de lhe dar uma oportunidade de se redimir, mas com limites claros. Foi o que a senhora fez. Eu sei. Agora, a senhora espera e vê o que ele escolhe. Passei o resto do dia no jardim, a cuidar das minhas roseiras. Era sexta-feira. Eles tinham até sábado, às 6 da tarde, para decidir. À noite, ninguém jantou junto. Fernando pediu uma pizza para ele e para as crianças. Cristina nem apareceu. Eu comi uma sanduíche no meu quarto. No sábado de manhã, Fernando bateu cedo à minha porta. Mãe, podemos conversar? Abri a porta. Ele tinha um ar terrível, com olheiras profundas. A Cristina foi-se embora. O meu coração deu um salto. Como assim? Foi-se embora? Ela pegou na Luísa e foi para a casa da irmã, no Rio. Disse que não se vai humilhar a pedir desculpa, que vai esperar por mim lá até eu voltar ao normal. E tu? Eu fiquei, com o Mateus. Ele não quis ir com ela. Sentei-me na cama. Fernando. Mãe, eu preciso de te contar uma coisa. Desde que perdi o emprego, a Cristina mudou. Ficou agressiva, controladora. Vive a dizer que eu sou um fracassado, que não sirvo para nada, que ela tem de resolver tudo sozinha. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Eu achei que, vindo para cá, as coisas iam melhorar, mas ela só piorou. E eu perdi-me, mãe. Perdi-me completamente. Eu deixei que ela te tratasse daquela maneira porque tinha medo que ela me tratasse ainda pior. Levantei-me e abracei o meu filho. Ele chorou no meu ombro como não chorava desde criança. Filho, tu precisas de ajuda profissional, psicológica. Eu sei. Já marquei para a semana que vem. E eu aceito a terceira opção, mãe. Mas a Cristina não vai aceitar. O que é que a gente faz? Pensei. A gente espera. Talvez ela mude de ideias. Ou talvez vocês precisem de repensar se esse casamento ainda faz sentido. Ele assentiu, a limpar as lágrimas. Mas o que nenhum de nós esperava era que. As semanas foram passando. Fernando e o Mateus ficaram comigo. Cristina e a Luísa continuaram no Rio. A rotina da casa mudou completamente. Fernando começou a fazer terapia 2 vezes por semana. Intensificou também a procura por emprego, enviando currículos todos os dias,
fazendo entrevistas online. O Mateus estava a estudar para o vestibular e, à tarde, vinha ter comigo à fundação. Foi ele quem pediu para conhecer melhor o trabalho. Numa tarde de terça-feira, ele desceu à sala enquanto eu respondia a e-mails da fundação no portátil. Avó, posso perguntar uma coisa? Claro, meu anjo. Como é que a avó criou esta fundação? Tipo, do nada, assim. Sorri. Não foi do nada, Mateus. Foi muita pesquisa, muito estudo. Senta-te aqui, que eu conto-te. Ele puxou uma cadeira. Depois que o teu avô morreu, eu fiquei muito perdida. Não sabia o que fazer da vida. Um dia, fui ao supermercado e encontrei a dona Teresa Lima, uma amiga antiga. Ela contou-me que o filho tinha tentado vender a casa dela para a internar num asilo. Chegaram a roubar-lhe a escritura. Foi a sobrinha dela, que é advogada, que salvou a situação. A doutora Gabriela? Isso. A dona Teresa apresentou-me a ela. E a Gabriela contou-me que isto acontece a toda a hora. Filhos que se acham no direito de decidir pela vida dos pais. Noras e genros que se querem aproveitar. Parentes que só aparecem quando há herança em jogo. Que horror! Pois é. E eu pensei: quantos idosos estão nesta situação e não têm uma advogada para os ajudar? Quantos não têm condições para pagar a um advogado? Então, conversei com a Gabriela. Começamos a estudar formas legais de proteger os idosos, e assim nasceu a Fundação Novo Amanhecer. Mas deve ter custado caro. O teu avô tinha um bom seguro de vida. Deixou-me 450 mil reais. Eu usei parte disso para criar a fundação e guardei a outra parte como reserva de emergência. E a fundação começou a receber doações. O senhor Carlos doa todos os meses. Outras pessoas também. Não temos lucro, mas conseguimos manter a estrutura. Mateus ficou pensativo. Avó, eu quero ajudar. Posso fazer alguma coisa? O meu coração encheu-se de orgulho. Pode sim, meu amor. Precisamos de voluntários para divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, para contactar idosos que precisam de ajuda. Eu faço isso. Posso criar um Instagram, um TikTok para a fundação, fazer vídeos a explicar o trabalho? A sério? A sério, avó. Acho que é importante. E eu quero. Quero consertar o que a minha mãe fez. Não posso mudar o que ela disse, mas posso ajudar outras pessoas. Abracei o meu neto. Pela primeira vez em semanas, senti esperança. O Fernando também estava a melhorar. Na terapia, começou a entender os padrões de manipulação emocional que tinha sofrido. Começou a perceber como se tinha perdido a si mesmo na tentativa de agradar a Cristina. Mas a Cristina não ligava, não mandava mensagens, não perguntava pelo Fernando ou pelo Mateus. A Luísa ligava algumas vezes ao pai, mas as conversas eram curtas, frias. Até que numa quinta-feira à noite, o telemóvel do Fernando tocou. Era a Cristina. Ele atendeu na sala. Eu estava na cozinha, mas ouvi parte da conversa. Não, Cristina. Eu não vou pedir à minha mãe para mudar de ideias, porque ela não tem que mudar de ideias. Tu é que tens de pedir desculpa. Não, isso não é controlar. Isso é dignidade. Cristina, para. Para. Eu não aguento mais. Não, eu não vou. Cristina, a voz de Fernando do outro lado da linha era apenas um murmúrio. Ele desligou. Instantes depois, entrou na cozinha, o rosto uma máscara de tormento. O que foi, filho? Ela. Ela quer que eu convença a senhora a desistir do pedido de desculpas. Diz que é humilhante, que nunca o fará. E ameaçou que, se eu não a convencer, pede o divórcio. Senti um frio percorrer-me a espinha. E o que é que tu respondeste? Ele permaneceu em silêncio por um longo momento.
os olhos perdidos num ponto qualquer da parede. Depois, disse, com a voz firme: Respondi que se ela quer o divórcio, que o peça, porque eu cansei de viver com alguém que não me respeita, nem a minha família. Senti as lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Não eram de tristeza, eram de alívio. O meu filho finalmente estava a encontrar a sua própria voz. Na sexta-feira seguinte, o telefone tocou de novo. Era Cristina, mas desta vez queria falar comigo. Fernando estendeu-me o aparelho. Estou? Beatriz? É a Cristina. Olá, Cristina. Do outro lado da linha, o silêncio pesava, denso e carregado de palavras não ditas. Eu. Eu queria saber se poderíamos conversar. Pessoalmente. Quando? Para a semana. Eu posso ir aí com a Luísa. Podes vir. Segunda-feira à tarde, serve? Serve. Vemo-nos na segunda, então. E desligou. Fernando olhou para mim, a ansiedade estampada no rosto. O que acha que ela quer? Não sei, filho. Vamos descobrir. A segunda-feira chegou. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Eram elas. A mulher à minha porta era uma versão diferente da Cristina que eu conhecia. Estava mais magra, o rosto limpo de maquilhagem e o cabelo preso num rabo de cavalo simples que lhe dava um ar vulnerável. Luísa, ao seu lado, parecia mais contida, mais quieta. Olá, disse ela, a voz baixa. Olá, entrem, por favor. Fernando e Mateus estavam na sala. Ao vê-los, Luísa não se conteve. Correu e abraçou-os, a chorar. Pai, Teus, que saudades! Fernando apertou a filha com força. Também tive muitas saudades tuas, meu amor. Cristina ficou parada no meio da sala, como se não soubesse que passo dar. Vamos sentar-nos, sugeri, quebrando o gelo. Sentamo-nos, Cristina num sofá, eu e Fernando no outro. Pelo canto do olho, vi Mateus e Luísa sentados nos degraus da escada, duas sombras silenciosas a testemunhar tudo. Cristina respirou fundo. Beatriz, eu. Eu queria dizer que. A voz falhou-lhe. Tentou de novo. Eu queria dizer que eu estava errada. O silêncio instalou-se na sala. Quando viemos para cá, eu estava desesperada. O Fernando tinha perdido o emprego. Nós tínhamos perdido o nosso padrão de vida. Eu tive medo de perder tudo. E descontei esse medo em si. As lágrimas começaram a rolar-lhe pelo rosto. Eu fui cruel, desrespeitosa, disse coisas horríveis. E eu peço desculpa. De verdade, do fundo do meu coração. Olhei para ela e, pela primeira vez, vi uma sinceridade inabalável naqueles olhos. Cristina? Não, por favor, deixe-me terminar. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Passei estas semanas a pensar. Em tudo. Em como a tratei, em como tratei o Fernando. E percebi que me tornei numa pessoa que não quero ser. Cristina, começou Fernando. Ela ergueu a mão. Não, Fernando. Agora deixa-me falar. Eu também te tratei mal. Diminuí-te. Culpei-te por tudo. E a culpa não era tua. Foste sempre um bom marido, um bom pai. E eu fui controladora, manipuladora. Tenho vergonha de mim mesma. Voltou a olhar para mim. Beatriz, eu não espero que me perdoe, mas queria que soubesse que estou a mudar. Comecei a fazer terapia e estou a enfrentar muitas coisas sobre mim que antes me recusava a ver. Que coisas? Perguntei com gentileza. Que sempre tive medo de não ser boa o suficiente. Que sempre tentei controlar tudo para me sentir segura.
E que quando perdi o controlo, quando o Fernando perdeu o emprego, eu entrei em pânico e, e magoei as pessoas que mais amo para tentar recuperar essa sensação de controlo. Levantei-me e fui até ela. Segurei-lhe na mão. Cristina, obrigada por teres vindo. Eu aceito o teu pedido de desculpas. Ela soluçou, incrédula. A sério? A sério. Mas há algo que precisa de ficar claro entre nós. O respeito não é uma opção numa família. É a base de tudo. E se vocês voltarem, terá de ser com regras. Regras de convivência, de responsabilidades, de respeito mútuo. Eu aceito. Aceito qualquer regra. Eu só quero a minha família de volta. Fernando levantou-se e abraçou a esposa. Ficaram ali, os dois, a chorar no ombro um do outro. Mateus e Luísa desceram os degraus e juntaram-se ao abraço. Observei aquela cena, o coração apertado, mas feliz. Aquele abraço parecia um novo começo, mas a vida, na sua imprevisibilidade, guardava-nos uma provação que nenhum de nós poderia antecipar. Na terça-feira seguinte, o Sr. Carlos teve um ataque cardíaco. Eu tinha ido à sua casa levar-lhe um bote, levar-lhe um bolo. Bati a porta. Nada. Bati de novo, mais forte. O silêncio era pesado, anormal. O meu coração disparou. Lembrei-me da chave que ele me tinha dado para emergências. Usei-a. Encontrei-o caído na sala. Seu Carlos! Seu Carlos! Ele estava consciente, mas pálido, a suar frio, com a mão apertada contra o peito. Dor, Bia. Muita dor. Liguei para o SAMU imediatamente. A ambulância chegou em 12 minutos, uma eternidade. Levaram-no de urgência para o Hospital São Paulo. Liguei ao Fernando. Filho, o senhor Carlos teve um infarte. Estou a caminho do hospital. Vou ter consigo, mãe. Já estou a sair. No hospital, as horas arrastaram-se. Estávamos lá, eu, o Fernando, o Mateus e, para minha surpresa, a Cristina e a Luísa também apareceram. Ele é importante para si, disse Cristina, simplesmente. Viemos dar apoio. Às 9 da noite, o médico veio falar conosco. Ele está estável. Foi um infarte moderado. Conseguimos desobstruir a artéria a tempo, mas vai precisar de acompanhamento, de mudar o estilo de vida e de alguém que fique com ele nas primeiras semanas. Eu fico, disse eu sem hesitar. Mãe, a senhora não pode cuidar dele sozinha, disse Fernando. Eu ajudo, ofereceu-se o Mateus. Eu também, acrescentou a Luísa. Cristina olhou para todos nós e depois disse, com firmeza: E eu também. O senhor Carlos é um herói. Tem sido um amigo para esta família. Não o podemos abandonar agora. Naquele momento, ao olhar para a minha família unida, a querer ajudar, a querer fazer o que estava certo, eu compreendi algo fundamental. A questão nunca fora sobre quem estava certo ou errado. Era sobre escolher, todos os dias, ser melhor. Escolher amar, respeitar, perdoar e reconstruir o que se tinha quebrado. O senhor Carlos ficou internado por 5 dias. Nós revezamo-nos no hospital. O Fernando ia de manhã, antes de sair para procurar emprego. O Mateus ia à tarde, depois das aulas online. A Cristina ia ao fim da tarde, com a Luísa. E eu passava lá às noites, a dormir numa poltrona desconfortável, recusando-me a deixá-lo sozinho. Dona Bia, disse ele na quarta noite, a voz fraca. A senhora não precisa de ficar. Vá descansar. E deixá-lo aqui sozinho? Nem pensar. Ele sorriu, um sorriso cansado. A senhora sabe que eu não tenho ninguém, não sabe? Tem sim. Tem-me a mim, ao Fernando, aos meus netos. Tem toda a fundação.
Não é a mesma coisa. É, sim. Família não é apenas sangue, seu Carlos. Família é quem escolhe ficar ao seu lado quando o mundo parece desabar. Ele apertou-me a mão. Obrigado por me escolher, minha filha. No quinto dia, o médico deu-lhe alta, mas com recomendações rígidas: repouso absoluto, dieta específica, medicação rigorosa e supervisão constante. Ele não pode ficar sozinho, avisou o médico. Se tiver outro episódio e não houver ninguém por perto, não precisou de terminar a frase. Levei-o para a sua casa. O Fernando e o Mateus ajudaram a acomodá-lo. Preparei-lhe um caldo leve e organizei os remédios. Eu venho todos os dias, prometi. De manhã, à tarde e à noite. Dona Bia, isso é demais. A senhora tem a sua vida. A minha vida inclui cuidar das pessoas que amo. O senhor não me está a tirar nada. Está a dar-me um propósito. Quando voltei a casa, uma reunião de família esperava-me na sala. Fernando, Cristina, Mateus e Luísa estavam sentados, as expressões sérias. Mãe, começou Fernando, com uma solenidade que me fez prender a respiração. Precisamos de conversar. O meu coração apertou. O que foi? Andamos a conversar muito nestes últimos dias, sobre tudo o que aconteceu, sobre a fundação, sobre o Senhor Carlos, sobre como queremos viver daqui para frente. Sentei-me. Podem falar. Cristina tomou a palavra. Beatriz, eu sei que o combinado era ficarmos aqui temporariamente, até o Fernando arranjar emprego. Mas pensamos noutra possibilidade. Que possibilidade? Fernando inclinou-se. Mãe, esta casa é grande. Com o Senhor Carlos a precisar de cuidados e a fundação a crescer, pensamos numa solução diferente. Fez uma pausa. Nós queremos reformar a casa, dividi-la em duas moradias independentes. Pisquei, a processar a informação. Como assim? Mateus abriu o portátil e mostrou-me um desenho. Olhe, avó. O resto do chão transforma-se numa casa completa, com quarto, sala, cozinha e uma casa de banho adaptada. O senhor Carlos pode morar aqui, perto de si, mas com a sua privacidade. E o espaço pode servir também como sede da fundação. E o andar de cima, continuou Cristina, vira outra casa, com 3 quartos para nós. E nós pagamos uma renda justa, que reverte para a fundação. Fiquei em silêncio por um instante. E quanto seria essa renda? 3.000 reais por mês, disse Fernando. É o que conseguimos pagar com a minha indemnização e com o que a Cristina está a ganhar. E quando eu arranjar emprego, continuamos a pagar. E a reforma, quanto custa? Estimamos cerca de 85 mil, explicou Mateus. Mas temos um plano. O pai tem direito a 45 mil do fundo de garantia. Usamos isso, mais 30 mil que a mãe tem guardados, e um pequeno empréstimo. Esperem, disse eu, erguendo a mão. Vocês estão dispostos a investir as vossas poupanças na minha casa? Não é só a sua casa, Beatriz, disse Cristina, com os olhos a brilhar de lágrimas. É a casa da família. E depois de tudo o que eu fiz, eu quero consertar as coisas. Quero contribuir de verdade. Fernando assentiu. Mãe, eu errei muito. Deixei-a sozinha. Permiti que a Cristina a maltratasse. Isto é a nossa forma de retribuir e de construir algo novo. Luísa levantou-se e abraçou-me. Avó, eu também te tratei mal. Desculpa. Eu quero ter uma relação a sério contigo. As lágrimas vieram. Abracei a minha neta e depois abracei-os a todos. Vocês têm a certeza disto? Absoluta, disse Fernando. Então vamos a isso.
A alegria que se espalhou pela sala foi indescritível. Naquela noite, planeamos tudo. Na sexta-feira seguinte, fomos todos ao escritório da doutora Gabriela, até o senhor Carlos, que fez questão de ir. Ela ouviu a nossa proposta com um sorriso. É uma solução linda e totalmente viável legalmente. Uma semana depois, com os contratos assinados, estava tudo pronto. Ao sairmos do escritório, Fernando puxou-me para o lado. Mãe, eu sei que isto não apaga o que aconteceu, mas quero que saiba que a amo e vou passar o resto da vida a provar que aprendi a lição. Abracei o meu filho. Eu também te amo, Fernando, e tenho muito orgulho da tua coragem para mudar. No fim de semana, criamos o nosso pacto. Não era apenas uma lista de regras, mas uma promessa mútua, assinada por todos e afixada na porta do frigorífico. A primeira, e a mais importante: respeito em cada palavra, em cada gesto. Comunicação aberta. Perdão como prioridade. Era um novo começo. De verdade. A reforma começou numa segunda-feira de abril. A casa transformou-se num caos de pó, barulho e movimento. Paredes a serem deitadas abaixo, outras a serem erguidas. Mas era um caos organizado, um caos com propósito, um caos feliz. O Fernando ajudava os pedreiros. O Mateus documentava tudo para a FIGSUP e para a fundação. A Luísa redesenhava a decoração. A Cristina geria os fornecedores. E eu cuidava do senhor Carlos, protegido do barulho no quarto de hóspedes. A segunda semana de obras corria a bom ritmo. Já era possível vislumbrar o futuro. O rés do chão estava a transformar-se num lar bonito e funcional, um refúgio. E o nosso lar, no andar de cima, estava a ser reconstruído, tijolo a tijolo, tal como a nossa família. O cheiro de cimento fresco e o som ritmado dos martelos preenchiam a casa. O andar de cima, aos poucos, ganhava as paredes que prometiam privacidade e conforto. Era uma tarde de quinta-feira, morna e poeirenta, quando meu celular tocou. Um número desconhecido. Alô? Beatriz Silva? Sim. Quem fala? A voz do outro lado era profissional, um pouco apressada. Aqui é Carla Mendes, da imobiliária Mendes e Associados. Recebi uma ligação de um cliente interessado em comprar sua propriedade na Vila Mariana. Gostaria de agendar uma visita para a avaliação. O sangue pareceu gelar nas minhas veias. O martelo de um dos pedreiros bateu com mais força e o som ecoou dentro da minha cabeça, que de repente ficou vazia. Como assim? Comprar minha propriedade? Eu não coloquei minha casa à venda. Houve uma pausa do outro lado da linha. Hum. Mas consta em nossos registros que a senhora Cristina Almeida entrou em contato conosco há 3 semanas, solicitando uma avaliação do imóvel. Ela se identificou como moradora e procuradora da proprietária. Meu mundo girou, perdendo o eixo. A senhora pode repetir o nome, por favor? Cristina Almeida. Ela afirmou ter uma procuração para negociar a venda. Eu nunca dei procuração nenhuma a ela, e a minha casa não está à venda. Oh, entendo. Peço desculpas pelo transtorno, então. Vou cancelar o registro imediatamente. Desliguei o telefone. Fiquei parada no meio da sala, um ponto de silêncio em meio ao ruído da obra, tentando processar o que acabara de ouvir. Cristina. 3 semanas atrás, logo depois de pedir perdão, de propor a reforma, de falar em reconstruir, tudo tinha sido uma farsa. Fernando chegou nesse exato momento, o rosto suado do trabalho que fazia no jardim. Mãe, o pessoal disse que até amanhã a parede nova já está pronta e. Ele parou de falar ao ver minha expressão. O que foi? Onde está a Cristina? Lá em cima, arrumando umas coisas. Por quê? Chame-a aqui. Agora.
O tom da minha voz, duro e cortante, fez com que ele percebesse a gravidade da situação. Ele subiu as escadas correndo. 1 minuto depois, Cristina desceu, com uma expressão confusa. Beatriz, aconteceu alguma coisa? Respirei fundo, buscando uma calma que não possuía. Acabei de receber uma ligação da imobiliária Mendes e Associados. Vi a cor sumir do rosto dela. Eles queriam agendar uma visita para avaliar a casa. Aparentemente, você entrou em contato com eles há 3 semanas, identificando-se como minha procuradora, para colocar a propriedade à venda. Um silêncio pesado e denso caiu sobre a sala. Fernando olhou para a esposa, o rosto uma máscara de incredulidade. Cristina, por favor, diz que isso é um engano. Diz que não é verdade. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Fechou-a e então começou a chorar. Eu. Eu entrei em contato, sim, mas não era para vender de verdade. Era só para ter uma ideia, para saber o valor, o que a gente poderia conseguir se. Se o quê? Minha voz saiu como gelo. Se conseguisse me enganar, me fazer acreditar que você tinha mudado, que estava arrependida, que queria reconstruir nossa família. Era tudo uma mentira para conseguir vender a minha casa? Não, não era mentira. Eu mudei, eu juro. É só que, quando voltei do Rio, eu ainda estava desesperada. A gente não tinha dinheiro, não tinha nada, e eu pensei que se a gente vendesse a casa, pelo menos teríamos um valor para recomeçar. Cristina. A voz de Fernando era um sussurro branco de choque. Você ligou para a imobiliária no dia seguinte em que pediu desculpas para a minha mãe. Mas eu desisti. Eu desisti da ideia. Por isso não atendi mais as ligações deles. Você desistiu ou percebeu que não conseguiria porque a casa não está no seu nome? Perguntei, irredutível. Ela soluçou, o corpo tremendo. Eu desisti porque percebi que era errado. Eu percebi que a senhora tem razão, que esta casa é sua, que eu não tinha direito. Mas você tentou, Cristina. Você tentou. Minha voz quebrou. Você tentou usar meu perdão, minha boa vontade, minha esperança de ter uma família unida, para me dar um golpe. Não era um golpe. Era. Era o quê? Fernando gritou. Eu nunca tinha visto meu filho gritar daquele jeito. Você ia vender a casa da minha mãe sem ela saber, sem eu saber. E ia fazer o quê com o dinheiro? Sumir? Cristina chorava convulsivamente agora. Não! Eu ia dividir. Ia usar para a gente recomeçar. Eu só. Eu só queria ter segurança. Segurança às custas da minha mãe? Tirando dela a única coisa que restou do meu pai? Eu não sabia que era tão importante. Achei que era só uma casa. Só uma casa? Fernando parecia prestes a explodir. Minha mãe passou 40 anos nesta casa. Meu pai morreu nesta casa. Cada tijolo aqui tem o suor deles. E você achava que era só uma casa? Os pedreiros haviam parado de trabalhar. Observavam a cena, constrangidos. Mateus e Luísa apareceram no topo da escada, os rostos marcados pelo horror. Cristina virou-se para mim, desesperada. Beatriz, por favor, eu errei. Eu sei que errei, mas foi um momento de fraqueza. Eu desisti. Eu mudei. Você mudou ou foi pega? Ela não respondeu. Peguei meu celular e disquei o número da doutora Gabriela. Doutora, preciso de você aqui agora. É urgente. Chego em 20 minutos. Desliguei e olhei para Cristina. Você tem 20 minutos para decidir se vai falar a verdade ou se eu vou processá-la por tentativa de estelionato. Beatriz, não. 20 minutos. Subi para o meu quarto e fechei a porta,
Sentei na beirada da cama e deixei que as lágrimas finalmente caíssem. Não eram de tristeza, eram de raiva, de decepção, de um cansaço profundo. Eu tinha acreditado nela, tinha aberto meu coração novamente. E ela tinha tentado me roubar mais uma vez. Bateram na porta. Mãe? Era a voz de Fernando. Entra. Ele entrou, o rosto inchado de choro, e sentou-se ao meu lado. Mãe, eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia de nada. Eu sei, meu filho. Eu. Eu não sei o que fazer. Ela é minha esposa, a mãe dos meus filhos. Mas o que ela. O que ela tentou fazer. Ele se corrigiu, a voz embargada. É imperdoável. É. Eu vou terminar com ela, mãe. Vou pedir o divórcio. Olhei para o meu filho. Ele estava destruído, mas pela primeira vez em muito tempo, havia uma clareza em seus olhos. Fernando, essa decisão tem que ser sua, não minha. Mas, mãe, não. Você precisa decidir o que você quer. Se você a ama, se acredita que ela pode realmente mudar, se quer tentar salvar seu casamento, isso é entre vocês dois. Eu não vou decidir por você. E a casa? A reforma? O aluguel? A reforma para. O contrato é cancelado. Vocês têm 30 dias para sair. Ele assentiu, engolindo em seco. Entendo. Doutora Gabriela chegou 25 minutos depois. Desci para recebê-la. Cristina estava encolhida no sofá. Fernando, do outro lado da sala. Mateus e Luísa ainda pairavam na escada, como duas pequenas sombras. Doutora, preciso cancelar o contrato de locação. Gabriela olhou ao redor, sentindo o peso no ar. Algum problema específico, Beatriz? Tentativa de fraude. A senhora Cristina tentou vender minha propriedade se passando por procuradora. A advogada ficou séria. Isso é crime. A senhora quer prestar queixa? Meu olhar encontrou o de Cristina. Havia um desespero genuíno em seus olhos. Mas seria genuíno? Ou apenas medo das consequências? Cristina, eu disse, a voz cansada. Vou te fazer uma pergunta, e quero que responda com total honestidade. Por que você fez isso? Ela respirou fundo, as lágrimas secando no rosto. Porque eu tive medo. Medo de ficar sem nada outra vez. Medo de depender dos outros. Eu cresci pobre, Beatriz. Muito pobre. Eu sei o que é passar fome, morar num barraco, não ter nada. Quando me casei com o Fernando, eu finalmente senti o que era segurança. E quando ele perdeu o emprego, foi como se o chão fosse desmoronar de novo. E isso lhe dá o direito de tentar me roubar? Não, não dá. Eu sei disso. Mas na minha cabeça, naquele momento de desespero, eu só pensava: essa casa vale muito. 800, 900 mil. Com esse dinheiro, a gente recomeça. A gente tem segurança de novo. E eu? O que aconteceria comigo? Ela baixou a cabeça. Eu. Eu não pensei nisso. Ou melhor, eu pensei. Mas eu justifiquei para mim mesma que a senhora ficaria bem. Teria uma parte do dinheiro. Poderia alugar um apartamento menor. E a fundação? Silêncio. Você nem pensou na fundação, não é? Nos 47 idosos que já ajudamos. Nos que ainda precisam de ajuda. Não, ela sussurrou. Eu não pensei. Só pensei em mim. No meu medo. Pelo menos, era a verdade. Finalmente. Doutora Gabriela, eu disse firme. Não vou prestar queixa. Mas o contrato está cancelado. Eles têm 30 dias. Mãe, não. Fernando começou. Levantei a mão, interrompendo-o. Fernando,
Eu te amo. Amo meus netos. Mas não posso viver com a Cristina debaixo do mesmo teto. Eu não confio mais nela. E sem confiança, não existe família. Cristina chorava silenciosamente, mas não disse nada. Acho que, finalmente, ela entendeu o que tinha perdido. Gabriela preparou a notificação de cancelamento. Fernando assinou. Cristina também. Quando a advogada foi embora, Cristina se levantou para subir as escadas. Cristina, chamei. Ela parou. Eu espero que você aprenda com isso. Que procure ajuda de verdade. Que cure esse medo que a faz machucar as pessoas. Porque se você não fizer isso, vai perder tudo. Não por causa de dinheiro, mas porque ninguém consegue viver ao lado de quem não confia em ninguém. Ela assentiu e subiu. Naquela noite, a casa estava pesada, triste. Ninguém jantou junto. Mas na manhã seguinte, encontrei uma carta debaixo da minha porta. Era de Cristina. Beatriz, não tenho palavras para expressar meu arrependimento. Você está certa em me mandar embora. Eu não mereço uma segunda chance, não depois do que fiz. Mas quero que saiba. Estes meses morando aqui, vendo o trabalho da fundação, vendo como você cuida do Senhor Carlos, como é forte e gentil ao mesmo tempo, algo mudou em mim. Não o suficiente para impedir que eu cometesse esse erro horrível, mas o suficiente para que eu saiba que preciso mudar. Vou continuar na terapia. Vou trabalhar no meu medo, na minha necessidade de controle. E talvez um dia eu possa olhar para você e para o Fernando sem sentir essa vergonha que está me matando. Obrigada por não me processar. E, principalmente, obrigada por mostrar a Luísa que existe outra forma de ser mulher. Uma forma forte, digna e generosa. Cristina. Dobrei a carta e guardei na gaveta. Parte de mim queria odiá-la, mas outra parte, a mesma que criou a fundação para ajudar pessoas feridas, entendia que Cristina era, à sua maneira, mais uma vítima. Vítima do próprio medo, da própria insegurança. Mas entender não significava aceitar a convivência. E assim, depois de todo o esforço para reconstruir, estávamos de volta ao começo. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Os dias que se seguiram foram estranhos. A reforma continuou, pois já estava pela metade, mas o clima era pesado. Fernando mal falava, passando os dias a procurar apartamentos para alugar. Cristina fazia as malas em silêncio, ajudada por uma Luísa igualmente calada. Mateus ficava comigo, cuidando do Senhor Carlos, que, aliás, estava muito melhor. Já andava sem ajuda e retomara suas caminhadas leves. Numa tarde, ele me chamou para tomar um chá no jardim. Fia, vou lhe fazer uma pergunta difícil. Pode perguntar, seu Carlos. A senhora está em paz com essa decisão? De mandá-los embora? Pensei antes de responder. Estou em paz por ter estabelecido meus limites. Mas não estou feliz. Nunca quis que as coisas chegassem a este ponto. E se a Cristina realmente mudasse? De verdade desta vez? Como eu poderia saber se é verdade? Ela já me enganou 2 vezes. É, mas. E se a senhora removesse a oportunidade da mentira? Como assim? Ele sorriu, um sorriso sábio que enrugava os cantos dos olhos. E se vocês morassem juntos, mas de um jeito que a protegesse? Que desse a ela a chance de provar que mudou, sem que a senhora ficasse vulnerável? A reforma, ele continuou. Está quase pronta. Vai criar 2 espaços separados. Eles moram no andar de cima, pagando aluguel. A senhora fica no térreo, com total independência. Se não pagarem, vão embora. Se a desrespeitarem, vão embora. Simples assim. Mas enquanto estiverem aqui, pagando e respeitando, eles têm uma chance. E o mais importante, seus netos verão que a avó deles acredita em reconstrução. Acredita que as pessoas podem mudar.
Fiquei pensando naquelas palavras o resto do dia. À noite, bati na porta do quarto de Fernando. Entra, mãe. Ele estava sentado na cama, cercado por anúncios de apartamentos. Encontrou alguma coisa? Alguns lugares. Nada muito bom, mas dá para sobreviver. Sentei ao lado dele. Fernando, eu quero te fazer uma proposta. Ele me olhou, cansado. A reforma está quase no fim. Mais 2 semanas e termina. E eu estava pensando, podemos continuar com o plano original. Mãe, escute. Vocês moram no andar de cima, que agora será uma unidade separada. Pagam o aluguel todo mês, certinho. R$ 3.000, direto para a fundação. Qualquer atraso, qualquer desrespeito, qualquer coisa errada, vocês saem. Sem discussão, sem uma segunda chance. E a Cristina? Depois de tudo o que ela fez? Não estou fazendo isso pela Cristina. Estou fazendo por você, pelos meus netos. E talvez, só talvez, esteja fazendo por mim também. Porque eu quero acreditar que as pessoas podem, sim, mudar de verdade. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mãe, eu não mereço isso. Talvez não, mas não é sobre merecer. É sobre escolher construir em vez de destruir. Ele me abraçou, um abraço forte e demorado. Obrigado, mãe. Muito obrigado. No dia seguinte, chamei a doutora Gabriela. Doutora, quero reativar o contrato, com algumas cláusulas adicionais. Ela veio com os documentos. Sentamo-nos todos à mesa. Eu, Fernando, Cristina e até Mateus e Luísa, como testemunhas. Gabriela explicou os novos termos com clareza. O contrato de locação é válido por tempo indeterminado, mas pode ser rescindido imediatamente pela senhora Beatriz em caso de atraso de pagamento superior a 5 dias, desrespeito comprovado ou qualquer tentativa de fraude de qualquer natureza. Minhas condições eram absolutas, intolerantes a qualquer negociação. Um único deslize, e tudo estaria acabado. Cristina, pálida como um fantasma, assentiu. Eu aceito todos os termos. Ainda não terminei, anunciei, com a voz firme. Você continuará na terapia, uma vez por semana, sem uma única falta. E a cada 3 meses exigirei um relatório da sua psicóloga, confirmando sua presença. Isso é uma invasão da minha privacidade. Ela começou a protestar, mas eu a interrompi. É a condição. Aceita, ou não. Ela engoliu em seco, a rendição visível em seus olhos. Aceito. E há mais. Você se tornará voluntária na fundação. 2 tardes por semana, sem remuneração. Para que aprenda, na prática, o que significa cuidar de quem realmente precisa, em vez de apenas olhar para o próprio umbigo. O olhar de Fernando era de pura surpresa. Cristina, por sua vez, permaneceu em um silêncio profundo, ponderando o peso de cada palavra. Por fim, ergueu o rosto e disse, com a voz baixa, mas decidida: Eu aceito. Aceito todas as condições. Selamos o pacto com a assinatura de um novo contrato, cada cláusula uma barreira contra o passado. 3 semanas depois, a reforma chegou ao fim, revelando uma transformação que era mais do que física. O térreo se tornou meu santuário, um espaço aconchegante, com um quarto amplo para mim e outro para o Sr. Carlos, que aceitou oficialmente meu convite para morar comigo. Tínhamos uma sala que servia como escritório para ir à fundação, uma cozinha completa e um jardim nos fundos, que floresceu em uma horta comunitária. O andar de cima, agora moderno e funcional, abrigava 3 quartos e uma sala integrada, perfeito para a família deles. Para celebrar,
Nosso primeiro jantar foi no jardim, sob as estrelas. Fernando assumiu o churrasco, Mateus preparou uma salada e Luísa, um suco especial. Cristina contribuiu com a sobremesa, enquanto eu cuidei do arroz e vinagrete. A trilha sonora ficou a cargo do Senhor Carlos, que nos presenteou com as melodias antigas que tanto amávamos. Em meio às conversas, Cristina se ergueu. O silêncio se instalou quando ela pediu a palavra. Eu preciso dizer algo, especialmente para você, Beatriz. Seus olhos encontraram os meus, marejados. Eu errei. Errei de uma forma quase imperdoável. E por pouco não perdi tudo. Minha família, minha dignidade, meu futuro. Mas você me deu algo que eu jamais mereceria. Uma chance genuína de mudar. A voz dela, agora embargada, preenchia a noite. Não uma chance livre de consequências, mas a oportunidade de provar, com atitudes, que eu posso ser diferente. E eu juro, vou honrar essa chance todos os dias da minha vida. Mamãe, disse Luísa segurando sua mão, estou orgulhosa de você, por reconhecer seus erros e querer mudar. Mateus também se levantou. Vó, eu quero te agradecer por criar a fundação, por nos mostrar o que é realmente importante e por nos ensinar que família não é sobre perfeição, mas sobre a escolha de ficar, de perdoar, de reconstruir. Vi Fernando disfarçando uma lágrima que teimava em escorrer. Mãe, a senhora nos salvou. De tantas formas. Salvou-nos da rua, de nós mesmos, e salvou esta família da autodestruição. Senhor Carlos ergueu seu copo. Um brinde a Dona Beatriz, a mulher mais forte, sábia e generosa que já conheci. Todos brindaram, e naquele instante, observando minha família, o jardim iluminado, senti algo que há muito não sentia: paz. Não a paz da perfeição, mas a paz da realidade. Os meses que se seguiram foram como a maré, lentamente suavizando as arestas pontiagudas da nossa história. Fernando encontrou um novo rumo profissional, em uma consultoria. Ganhava menos, mas trabalhava com honestidade e alegria. Cristina, fiel à sua palavra, cumpria cada promessa. Terapia, voluntariado. Sua mudança era visível em sorrisos mais frequentes, em uma gentileza recém-descoberta. Ela agora perguntava, em vez de ordenar. Mateus transformou a presença da Fundação nas redes sociais, e nosso alcance crescia exponencialmente. Já havíamos amparado mais de 20 idosos. Luísa se juntou como voluntária aos sábados, ensinando tecnologia aos mais velhos, e seu sorriso ao vê-los em uma videochamada com os netos era a mais pura recompensa. Senhor Carlos, totalmente recuperado, tornou-se o avô que meus netos nunca tiveram, partilhando histórias e sabedoria. E eu encontrei meu propósito. A fundação era a minha vida. 6 meses após a reforma, nosso jardim se transformou no palco de uma celebração, reunindo quase 50 pessoas entre assistidos, voluntários e doadores. Doutora Gabriela estava lá, acompanhada de sua tia, Dona Teresa, que após se recuperar, tornou-se uma de nossas voluntárias mais ativas. Ao final da tarde, Dona Teresa aproximou-se de mim. Beatriz, ela disse, com um brilho sábio no olhar. Você acha que construiu uma fundação? Olhe de novo. Você criou uma família. Uma imensa família de almas que se escolheram, que decidiram cuidar umas das outras, não por obrigação, mas por puro amor. Eu olhei ao redor. Vi meu filho ajudando um senhor a se sentar. Minha nora distribuindo bolo com um sorriso genuíno. Meus netos brincando. Senhor Carlos tocando violão. E eu soube que ela estava certa. Aquilo era uma comunidade.
a prova viva de que o que foi quebrado pode ser reconstruído. Naquela noite, na varanda, o senhor Carlos me perguntou: Fia, você se arrepende de algo? A pergunta pairou no ar. Minha mente viajou de volta no tempo. Revivi a humilhação, a dor, a luta, e a resposta veio, clara e serena. Não, eu não me arrependia de nada, nem da humilhação, pois foi ela que me despertou, nem da dor, pois foi ela que me forjou em aço, nem da chance que dei a Cristina, pois ela ensinou aos meus netos o significado do verdadeiro perdão. A Beatriz, que emergiu daquela crise, a que lutou por sua dignidade, essa ninguém jamais poderia me tirar. Ele sorriu. A senhora é sábia, fia. Não, seu Carlos. Eu apenas aprendi, da forma mais dura, que nunca devemos abrir mão de quem somos, que família de verdade se constrói sobre respeito e que nunca é tarde demais para recomeçar. 3 meses mais tarde, um novo marco. Cristina nos reuniu em nosso território neutro, a sala do térreo. Quero agradecer a todos, ela disse, a voz firme, por não terem desistido de mim, Beatriz. Você me ensinou que a verdadeira força não está em controlar, mas na coragem de ser vulnerável. Ela então revelou uma caixa. Na terapia, aprendi sobre o kintsugi. É uma arte japonesa de consertar cerâmica quebrada com laca de ouro. As cicatrizes não são escondidas, elas são celebradas. Ela nos mostrou um prato, suas rachaduras preenchidas por veios dourados que brilhavam, formando um desenho único. Esta, ela disse, é a nossa família. Quebrada, sim, mas reconstruída com ouro. Nossas cicatrizes não são motivo de vergonha. São o testemunho de que sobrevivemos e escolhemos a cura em vez do descarte. As lágrimas correram pelos rostos de Luísa e Mateus. Fernando abraçou a esposa. E eu entendi que toda a luta, toda a coragem, havia valido a pena. Nós não apenas sobrevivemos, nós renascemos. Hoje, o calendário marca 2 anos desde aquele jantar infame. Fernando reconstruiu sua carreira de forma mais saudável. Cristina, formada em serviço social, hoje é uma profissional remunerada em nossa fundação, que cresceu e se profissionalizou. Mateus cursa direito, sonhando em defender os idosos, enquanto Luísa inspira jovens no YouTube. Senhor Carlos é meu companheiro de todas as horas. E a Fundação Novo Amanhecer já amparou 127 vidas. A casa segue dividida. Jantamos juntos 2 vezes por semana. Existem limites, mas também existe amor. Nós conversamos, nós nos respeitamos, nós nos escolhemos todos os dias. E eu, aos 70 anos, vivo a melhor fase da minha vida, pois descobri que a vida recomeça a cada vez que ousamos nos reinventar. Então, se minha história tocou você, peço algo. Ligue para a pessoa idosa em sua vida. Agora, diga que a ama. Pergunte de verdade como ela está. E se você, que me ouve, é essa pessoa idosa, vivendo o eco da minha dor, escute-me com atenção. Sua dignidade não é e nunca será negociável. Procure ajuda. Proteja seu patrimônio. Estabeleça limites. E aos filhos e filhas, eu peço um momento de reflexão. O tempo é um espelho. Um dia, o rosto nele será o seu. Trate os idosos de sua família como você deseja ser tratado. Se não por amor, que seja por sabedoria, pois o universo tem memória. Eu sou Beatriz Silva, 70 anos, viúva, mãe, avó e fundadora da Fundação Novo Amanhecer. E esta foi a história de como a maior humilhação da minha vida se tornou o solo fértil para a minha maior vitória. Porque a batalha final nunca foi contra Cristina. Foi para não perder a mim mesma
E essa vitória ninguém jamais poderá me tirar. Respeite os idosos. Fundação Novo Amanhecer. Dignidade não tem idade. Se você ou alguém que conhece está sofrendo abuso familiar, procure ajuda. Disque 100 Direitos Humanos. Procure a Delegacia do Idoso, a Defensoria Pública ou a assistência social do seu município. Você não está só, e nunca é tarde demais para recomeçar.